Sobre um assunto que as mulheres vão saber do que eu tô falando, sobre sobrancelhas. Qual é a importância de ter uma sobrancelha bonita, bem feita? Quem vai contar pra gente é a Vânia. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui. Quando tá crescendo a sobrancelha, ela tá saindo um pouquinho da forma, a gente não nota muito. Mas quando chega no lugar, pede pra fazer, sai. Nossa, a gente entra, se olha no espelho e vê que o rosto muda, a expressão muda e a sobrancelha tem esse poder, né? Tem. Eu sempre falo que você dá valor pra sobrancelha em 2 momentos. Ou quando ela está horrível, ou quando ela está linda. Cada rosto, cada formato de rosto tem uma sobrancelha específica, ele tem que entrar em harmonia. Exatamente, não somente o formato, né? O nosso rosto, ele compreende os olhos, nariz, boca, e tudo isso ele tem que ficar muito harmônico. Então, cabe ao profissional, ao designer, analisar e avaliar esse cliente de um todo. E cada cliente, realmente, você tem um formato, existem regras básicas, que elas não são mudáveis, né? Mas existe toda a forma de sobrancelha que ela tem que ser adaptada para cada feição. Então, essa feição vem num todo, tanto a parte do visagismo, do temperamento. Isso é sempre muito importante a gente estar lidando, né? Porque a gente lida com o indivíduo, então a sobrancelha não pode ser moldes. Você personaliza aquela forma, aquele design para aquele cliente. Porque a gente tem um vídeo de uma menina que ela postou no YouTube, teve muitas visualizações. E é engraçado a forma com que ela faz pra valorizar a sobrancelha dela. Na verdade, ela tem uma sobrancelha bastante falhada, enfim, mas ela passa um trabalhinho todos os dias pra deixar a sobrancelha dela bonita. Não tem necessidade. Mas não precisa, né? Não tem, vocês vão ver daqui a pouco que não há necessidade disso. Mas vamos assistir o vídeo primeiro, antes de falar mais um pouquinho? Então, gurias, três produtinhos que fazem toda a diferença pra mim, principalmente que tem essa sobrancelha, que é o cão. Eu faço assim, ó. Aí tu vira um pouquinho pra te ver o que tu tá fazendo. Pra dar uma ajeitadinha na minha sobrancelha, eu faço assim, ó. Penteio um pouquinho pra cima, pra dar uma esfumada no que eu fiz e até pra tirar um pouco do excesso também. É praticamente 2 maquiagens, só da sobrancelha e depois do restante do rosto. É verdade. Quais as técnicas hoje pra gente deixar a sobrancelha bonita por mais tempo, não precisar passar por todo esse trabalho? Bom, você tem o efeito temporário, que é conhecido como a rena, todos conhecem. É até interessante você fazer algo assim inicialmente, até porque quando você evidencia a sobrancelha, passa por um período de adaptação do seu eu, né? Mas quando essa rena é algo temporário, mas se você percebe que você necessita disso, como essa menina precisa de algo tão marcado, não precisa marcar tanto uma sobrancelha, né? Então você hoje tem a micropigmentação. A micropigmentação é uma evolução de muitas coisas. Veio da tatuagem, que foi a maquiagem definitiva, que veio a micropigmentação posteriormente e hoje existe a micropigmentação de última geração. Porque assim, a tatuagem todo mundo já sabe como funciona, muita gente já fez. Sim. Só que o que todo mundo procura, e eu acho que quem tá em casa vai entender, é aquele aspecto mais natural. Exatamente. Uma coisa mais evoluída. Isso. E a micropigmentação traz isso. Traz, porque hoje existe uma infinidade de técnicas, né? Você tem 2 jeitos de você ter uma sobrancelha micropigmentada. Ou a técnica shadow, que ou é compactada ou esfumaçada, que é como essa técnica que ela estava imitando ali, que é um efeito sombra, ou você tem os fios. Infelizmente, não existia no Brasil, às vezes, o aparelho que dava condições para o profissional executar um fio delicado. Porque o aparelho tem que ser preciso, a mão do profissional tem que ser habilidosa para conseguir manter aquela precisão, porque um fio tem que ser consistente. Então isso está chegando no Brasil, chegou este ano no Brasil. Chegou com a Anvisa, com tudo que a gente pode trabalhar. Tá tudo certinho. Tá tudo bonitinho. O que acontece? A naturalidade é realmente o que o pessoal mais pede. Porque hoje evidenciar a sobrancelha de um jeito natural é o que todo mundo quer. O que é a micropigmentação? Ele é um complemento do design. Você vai no seu designer, ele vai criar um design apropriado para você, só que infelizmente você não tem a quantidade de pelo necessária para evidenciar o que você necessita. Aí que entra a micropigmentação. Que é um e os preenchimento. fios delicados, exatamente. Você cria um efeito de volume naquela sobrancelha. E como se faz isso? A gente tá com um aparelho aqui para mostrar para todo mundo. Bom, então esse aqui é o meu bebezinho, que eu brinco. Todo o procedimento ele é bioseguro. Tudo isso vai com barreira. O que é barreira? Plástico, é um saquinho para proteger, né? Toda a sala é preparada. Isso é muito importante. É higiênico, vocês preparar. esterilizado. Exatamente, ele é higiênico.
O que for de contato diretamente com secreção, isso é eliminado, então tem que ser descartável. E isso é agulha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Essa agulha, ela já tem um recipiente, agulha, tudo nesse pedacinho. Isso é aberto na frente do cliente. A gente abre e a gente conecta ao dermógrafo. Deixa eu falar um pouquinho, Vânia, pra gente mostrar, olha. Ó. E a agulha tá ali dentro, Tá né? aqui dentro. E sabe o que é mais interessante quando você lida com algo de última tecnologia, de última geração? Ó, ela não machuca o profissional. Porque a gente tem que pensar no cliente, temos que pensar na gente também, né? Então esse aparelho, o dermógrafo, é só esse pedacinho. Lembra daquela máquina de tatuagem, aquela coisa feia? A agulha só é projetada quando tá ligado. Quando ele tá ligado. Se ele não estiver ligado, ó, eu posso colocar a mão, ele não me machuca. Então esse aparelho, ele é muito preciso. Ele consegue criar ponto do lado do ponto sem ter oscilação. Então o pelo fica muito preciso. E uma coisa muito importante, a coloração. Eu sou muito clarinha, se eu quero uma sobrancelha mais puxada pro loirinho, é possível? Sim, claro, porque a gente usa a colorimetria. Então a gente está vendo algumas imagens de, por exemplo, exatamente o que você falou. Eu sou loira, tenho pele clara, meu pelo é claro, dá para fazer micropigmentação? Dá! E fica lindo. Ela já tinha um procedimento, já estava bem defasado e a gente conseguiu refazer esse procedimento com os fios delicados. Então ela continuou delicado, continuou natural. É uma foto de antes e depois, depois ela fica mais definida. Exato, e continua um consegue aspecto dar natural. o volume que você precisa de um jeito muito suave. Por isso que eu nomeei essa técnica de fios delicados. Então aqui a gente já tem uma sobrancelha, uma pessoa clara com sobrancelha clara e com os fios delicados claros. Porque tudo tem que ser harmônico para o cliente. O cliente tem que se olhar no espelho e gostar. Esse é meu eu. Eu gosto de me olhar no espelho porque eu vejo. A sobrancelha, às vezes, a gente nem sabe por que a gente não tá gostando da gente ou em Sim, alguma coisa ela do tá rosto. Em conflito. E Está em é a conflito do formato. sobrancelha. Exatamente. Então a gente vai ver vários casos onde você consegue visualizar exatamente a definição que a gente precisa. Por exemplo, olha que menina linda essa de cima. Ela Que não olho conseguia. bonito. Lindo, né? E ó, não tem esse volume aonde a gente precisa, nessa parte superior. Que normalmente é nessa parte, né? Exatamente. Superior mesmo, que as pessoas não têm esse preenchimento até o fim da sobrancelha. E você consegue dar esse volume, porque é o que a gente quer. A sobrancelha com volume de pelos, não estou dizendo volume de demarcação, ela dá bastante personalidade. E hoje as mulheres estão muito nisso, elas têm essa personalidade mais forte, ela está se impondo mais na sociedade. E a sobrancelha veio com tudo isso. Ela faz parte do nosso temperamento. No visagismo, é a ligação da nossa emoção com o nosso intelecto. Então essa parte de demarcação, ela diz muito do seu eu, né? Então se você tem às vezes uma sobrancelha com formato antiestético, por exemplo, às vezes muito baixo, tá te dando um ar de tristeza. E você não sabe o que é. E você é super feliz, tá alegre, e as pessoas perguntam... É a sobrancelha que não tá legal. Exatamente. De acordo com Darwin, Vânia, o ser humano ele tem a mesma expressão do que o animal. Quanto a sobrancelha fala sobre a gente. Com certeza. Tem que estar bem feita, tem que estar bonitinha. A gente fala muito nas mulheres, mas os homens também procuram e podem fazer essa micropigmentação. Exatamente. Como a gente fala que a sobrancelha volumosa, ela dá personalidade, imagina um homem que tem que se impor, infelizmente tem uma sobrancelha muito rala. O que ele vai? Ele vai fazer a micropigmentação. Na micropigmentação a gente consegue dar, óbvio, o design para um homem. A gente não vai criar um design feminino. Então tudo é projetado, criado, customizado para cada cliente. Então uma cor ela é definida de acordo com o cliente. Ele não é feito, eu vou usar hoje o castanho em todo mundo. Não é bem assim. Então a gente usa em torno de 3 cores para definir uma mescla para esse cliente. Não tem como não perguntar, dói? Nada! Assim, ó, eu vou dizer que não dói porque é uma perfuração, mas, gente, é muito superficial, não sangra, o desconforto é muito pequeno, a cicatrização é muito rápida, você sai de lá, assim, não tem aquela sueira. Eu fiz até um videozinho pequeno, só para você visualizar o procedimento sendo feito. É tudo muito limpo. A gente tem um vídeo que tu trouxe pra gente, Isso. né, Vânia? Então, no vídeo, vocês vão ver que ele é muito delicadinho. A gente costuma bater foto da cliente antes e depois. Isso é muito importante, até para você averiguar a evolução, né, do seu desenho. A cor, a gente vai criando essa mescla ali. Eu fiz a mescla e eu demarco. Eu faço o design antes e faço essa pequena demarcação para, durante o procedimento, não me perder
desse traço. Quanto tempo dura, que é muito importante, né? De acordo, assim, ó, como é muito individualizado, cada pele, aplicações de ácido, pele oleosa, varia muito. Então, em torno de 8 meses até um ano e meio. Então, dura bastante Dura tempo. muito! E sabe o que é muito legal disso? É que com o tempo, a micropigmentação está sofrendo, a evolução está sendo muito rápida. Eu digo que, assim, o ano passado não se fazia o que faz esse ano. Então, imagina o ano que vem. A tendência ficou tão globalizada, hoje a internet te abriu tantas portas que você consegue ver um trabalho bem feito do outro lado do mundo. Então, o ano passado, eu nessa minha busca, eu digo, meia incessante por fazer sobrancelhas bacanas, eu procurei o mundo para trazer exatamente Viajou isso. Bastante, Viajei né, bastante e toda essa técnica que a gente usa é a técnica Esse europeia. É o resultado? Esse é o resultado dela. Mas depois a gente já vai ter uma foto do antes e o depois dessa mesma cliente, no período já de cicatrização, o que ela já tinha antes e o que a gente fez depois. Então, hoje eu digo que eu trabalho com o que há de mais moderno no mundo. Tanto da parte de pigmento, de equipamento, porque depois de todo o procedimento, a gente usa também um laser. O laser ele ajuda a fixar esse pigmento na pele. Porque como é tudo muito implantado superficialmente, eu preciso que isso esteja numa camada sentada, bem acomodado. Então, o laser me ajuda muito nisso. Tem alguma contraindicação? Todo mundo pode fazer? Não, daí assim, a gente já pede para os cardiopatas terem uma liberação médica, diabetes só se for muito controlada, gestante nem pensar. Sabe? Existe, e óbvio, alguma enfermidade local, de pele, a gente também não micropigmenta. O restante é muito tranquilo. Homens, mulheres, todos todo mundo quer ficar lindos, maravilhosos, fazem micropigmentação. Eu tenho certeza que muita gente se interessou, mas o mais importante também, o preço. Então, pois é, assim, ó. No Brasil, eu vou falar uma generalidade, né? Então, tem em torno de 600 a 2 mil reais. Essa dura quase um ano, em torno de um ano mais quase, ou menos né? isso. Mas assim, e o bacana da micropigmentação é que vai evitar isso que a menina fez aquele ali. trabalho Nossa, todo gente. de ficar pintando a sobrancelha olha, todos os 10 dias. minutinhos por dia, você dá uma corrida, perde uns quilinhos, faz uma coisa boa, vai pro cinema, sei lá. Nós mulheres formaliza já temos que se tudo preocupar isso. com tantas tanta coisas. Imagina, a sobrancelha é de menos, desde que a gente se preocupa com vocês. Vânia, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo para saber mais sobre essa técnica? Bom, a gente tem um site, que é vaniaestetica.com.br. Temos o Face, que hoje em dia está bem popular, que é o Vânia, Facebook, vania.estética. Temos o Instagram também, que é @designervaniamachado. E o nosso telefone, posso passar? Que é o 30 29 7372. Maravilha. Antes quero agradecer então a tua presença, imagina, essas o novidades prazer é maravilhosas. meu. Sempre que tiver novidades, vem até aqui para contar pra gente quais as novidades então em sobrancelha sempre. Sempre, sempre. Obrigada, Vânia. De nada, eu que agradeço, viu, pelo convite. Maravilha.